Fala, terceiro ano do ensino médio da mediação tecnológica. Fala, minha galera, professor presencial, professora presencial, tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Estou aqui novamente, professor Joalan, na nossa aula 11. E aí, galera, tem aquele recado para vocês. Professor, chega o aluno, né, me fala, professor, desde que eu entrei no terceiro ano do ensino médio, tudo que o pessoal me fala é sobre o Enem. Eu tenho que passar no Enem, eu tenho que fazer as questões do Enem, eu tenho que treinar as questões do Enem, eu não posso fazer um Enem, porque tem o Enem, tá? Então, essa aula de Educação Física também não poderia ficar de fora, e a gente vai ter uma aula especialmente para também falar do Enem. Eu sei que às vezes enjoa um pouco ouvir o Enem sempre, mas ela é uma prova que vai ajudar muito no futuro de cada um de vocês, nas suas escolhas, no que vai ser daqui para frente. Professor, não quero fazer Enem, não estou afim, vou trabalhar com outra questão. Tudo bem, mas vai que daqui para o final do ano você muda de ideia. E aí fazer a prova não vai te custar nada, né? Pelo contrário, o pessoal que recebe pé de meia aí vai até ajudar mais na rentabilidade, tá bom? Você não recebe, corre atrás, tá bom? E aí, vamos lá para a nossa aula de número 11, tá? Na telinha com vocês. E a aula vai falar sobre o quê? Sobre educação física no Enem. Com vocês aqui, professor Joalan, na parada, unidade 2 de educação física. E aí, nessa aula, nós vamos falar sobre o quê, tá? Vamos falar um pouquinho aí. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, que eu gosto de ficar riscando, porque riscar é legal. A professora Adelina reclamava que eu ficava riscando. Então vamos falar dos saberes e aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o nosso conhecido Enem. Competências e habilidades da educação física no Enem. Conteúdos e temáticas da educação física contemplados no Enem. O que mais cai no Enem? O que cai menos? Estrutura e dicas, tá? Deixa eu sublinhar aqui. Estruturas e dicas de resolução das questões de educação física. Como é que eu vou resolver essas questões? E dicas de estudo e preparação para o Enem. Aquelas diquinhas que vocês recebem bastante também aí nas aulas de matemática. Já vi o professor Maurício dando aquela dica bacana de como estudar, realizar um cronograma, tá? Beleza? Tudo certo até aí? Dá pra gente ir bem bacana e bem devagar? Acompanha comigo, sem piscar essa aula aí, que a gente vai junto, tá? Primeiro, vamos entender aí quais são os saberes e a aplicabilidade, né, da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio, no nosso Enem. Fala de esporte, fala de beleza, fala de ginástica, o que vem a falar? Então, como a educação física ela entra no Enem? Primeiro, você nota que lá na prova do Enem não tem a disciplina educação física, como também não tem a disciplina química, não tem a disciplina biologia, mas tem grades de componentes lá, tá? E a educação física está onde? Ela está dentro da parte de linguagens, tá? Ela está na parte de linguagens e suas tecnologias. Porque a educação física fala da linguagem corporal, é a parte que o Enem mais pega e tá. Aí, beleza? Aí as questões, elas costumam ir muito além da prática esportiva. Ela não vai chegar lá e perguntar quantos jogadores tem numa quadra de futsal, qual o tamanho da quadra de voleibol. As questões são bem mais profundas, tá? Ela exige dos alunos também competências como interpretação de texto e análise crítica. Então, ela vai te colocar uma situação lá, pode ser uma situação que aconteceu num jogo, a situação que aconteceu numa Olimpíada, ela vai relacionar isso com um texto ou com uma imagem e vai precisar que você tenha esse conhecimento da educação física para ajudar na resolução da questão, tá? E ela cai também conhecimento sobre temas sociais, culturais, históricos, ligados ao corpo e ao movimento. Tudo isso aí dentro das questões de linguagens lá, a parte da educação física, tá? Aí acompanha comigo de pertinho lá no quadro, pra gente ler bem perto aqui, tá? Então, também tem conteúdos como, por exemplo, aqui, performance corporal e identidade juvenil, vai falar de como que o corpo reage, de como que é o que o jovem se identifica, imagem corporal e padrões de sociedade. Quem já está com a gente na mediação aqui desde o primeiro ano, sabe que a gente tem uma aula que fala disso, tá? Autonomia para práticas corporais, questão de você fazer ali suas próprias atividades,
manifestações sociais, culturais do esporte, ou seja, vai pegar esporte de outros países, esporte de outras regiões, esportes indígenas também caem, tá? Corpo e expressão artística e cultural, então vai entrar a parte da dança, das expressões de frevo, da musicalidade envolvida com o movimento corporal. A criticidade é muito cobrada e a emancipação do lazer. O que vem a ser isso, professor? Então, a minha habilidade de continuar fazendo atividade física após eu terminar o ensino regular, eu na minha vida adulta, tá? Então, a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade. Esse é o tema central aí, juntando tudo isso aqui, tá? Converte para essa questão aqui da linguagem corporal como integradora social, né? Ela fazendo com que você participe melhor da sociedade. E aí nós temos alguns pequenos dados aqui da incidência das questões no Enem, tá? Então, no ano de 2019, tivemos aí 5 questões. Eu vou até mudar aqui o meu lápis, que é para ficar melhor de escrever com vocês, tá? Então, nós tivemos aí mais ou menos 5 questões em 2019. Em 2020, aumentaram para 9 questões. Em 2021, foram 7. E assim, por consequência, tá? E em 2025, tivemos cerca aí também de 7 questões relacionadas à educação física. Como eu disse, ela não vai estar claro, ela não vai chegar e perguntar quem é o ala direita no handebol, como é que é o nome dele, quem foi o maior cesta da NBA no ano de 2024. Então não vai cair esse tipo de questão. São questões relacionadas, por exemplo, qual que é a influência do racismo dentro do esporte contextualizado, visando aquela situação que aconteceu com fulano, que o outro chamou de macaco e tal. Então tem coisas assim que elas caem no Enem, que elas trazem essa questão social dentro do esporte, tá bom? E aí eu vou deixar vocês aqui rapidinho com essa externa bem bacana, tá? Para você ver que educação física também cai no Enem, uma externa preparada especialmente para você. Assiste aí que já já a gente volta, beleza? O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é super importante para os alunos que estão na última série do ensino médio, visto que é a principal e mais econômica forma de ingressar nas universidades de todo o país e fazer aquele curso que sempre sonhou. Todas as disciplinas são importantes para que os alunos tenham a capacidade de realizar a prova do Enem com excelência. E com a matéria Educação Física não é diferente. Educação Física também cai no Enem. Quer saber mais sobre a Educação Física no Enem? Vem comigo! A primeira vez que caíram questões de Educação Física no Enem foi em 2009 e muitos alunos não estavam preparados. Mas isso não vai acontecer com você, não é mesmo? De lá para cá, já caíram nas aplicações do Enem aproximadamente 75 questões de Educação Física. Quais conhecimentos de Educação Física têm sido mais cobrados no Enem? Vamos lá! Manifestações sociais e culturais do esporte. Imagem corporal e padrões da sociedade. Autonomia para práticas corporais, atividade física. Manifestações da dança. Performance corporal e identidade juvenil. Exercício físico e saúde. Corpo e a expressão artística e cultural. Etapas de execução da atividade física e esportes. Lutas. Jogos e brincadeiras cantadas. As questões são bem diversificadas e no decorrer dos anos ficaram mais complexas. Viu aí? Educação Física também cai no Enem. Fique agora com mais dicas e explicações em sala de aula. Gostou? Bem bacana a nossa externa, né? Espero que você tenha tido essa noção de que a educação física está no Enem, está muito presente.
e a gente tem que dar essa atenção legal, porque uma questão a mais, uma questão a menos, ela faz diferença na sua pontuação e pode ser também a diferença entre o curso que você quer e o curso que você vai ter, tá bom? Acompanha comigo lá no slide. Nossa próxima temática vem aí a competências e habilidades da educação física no Enem, tá? Então, pode cair esporte? Pode, mas não diretamente, tá? Então, vai ter toda essa questão que a gente vai ver agora. Então, na competência da área, né? Compreender, a sua competência vai usar lá, e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Eu acho bacana de falar isso para vocês, eu vou vir até aqui, a gente conversar de pertinho. Não estou menosprezando nenhuma das outras disciplinas, tá? Mas vou puxar a sardinha para a minha disciplina, porque eu amo de paixão essa profissão. Mas educação física vai a disciplina que o conhecimento dela nunca vai ser substituído por uma IA, por exemplo, ou por alguma outra coisa. Por exemplo, se você precisar fazer uma conta de matemática, você tem o celular, a calculadora, um aplicativo. Se você precisar descobrir as capitais do mundo, você precisa descobrir os oceanos, saber sobre a história, saber sobre regras gramaticais, tudo isso você vai encontrar hoje na palma da mão através do celular, através de um computador, através de várias outras coisas. Claro que tem coisas que o talento não substitui, né? Mas muitas dessas informações a gente encontrou hoje muito fácil. Mas me diga, qual atividade e qual aplicativo vai fazer por você a atividade física? Nenhum. Então, a atividade física, o cuidado com o seu corpo, ele tem que partir de você. É você quem tem que fazer. Eu não posso chegar para assim, ô seu GPT, só por favor, faça aí 10 flexões por mim que eu quero ficar mais maromba aqui no peitoral. Faça 10 agachamentos aí que eu preciso tornear as minhas pernas. Não vai ser dessa questão. Você que vai ter que fazer. Então, essa questão de ter a consciência corporal para o futuro é responsabilidade da educação física escolar colocar isso aí na sua cabecinha que você vai precisar. Não tem pra onde fugir, tá bom? Então acompanha comigo no slide. E não conte aos outros professores que eu disse isso, tá? Senão vai ter briga. Reflexões sobre as potencialidades e os limites do seu corpo, tá? A importância de assumir um estilo de vida ativo, larga essa vida sedentária, para que você possa ter uma saúde melhor para o seu corpo. Então, também traz aí questões. Opa, volta aqui que não acaba não, tem muita coisa. Relacionadas ao esporte, jogos, lutas, ginásticas, danças, atividades rítmicas e expressivas, esporte de natureza e aventura. E o mais legal, aqui na mediação tecnológica, a gente tem aulas que falam sobre cada um desses assuntos. Olha que bacana. Conhecimento sobre o corpo, tudo isso cai no Enem aí, tá bom? Quais são as habilidades que a gente observa no Enem? Então, habilidades como reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidade de um grupo social. Então, o grupo social, você vai conhecer, por exemplo, se o cara dança frevo, ele é do Nordeste, ele é originário de lá, porque lá se manifestou o frevo e tal. Se ele dança mais boi-bumbá, ele é da região norte. Então, reconhecer, através das manifestações culturais, qual é o grupo social ao qual a pessoa pertence. Claro que isso não é uma via de regra, né? Mas é na sua maioria, tá? Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais e a função da necessidade sinestésica, ou seja, que eu preciso me movimentar, eu preciso entender que os meus hábitos, se são sedentários, eles precisam mudar, tá? Então, o Enem cobra essa consciência corporal que você tenha. E também reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites do desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes grupos. O que isso vem a dizer, professor? Que eu tenho que entender que a educação física, que a linguagem corporal, ela é um meio de interação social. O que vem a ser isso? Xadrez, que é um esporte individual. Você joga contra quem? Contra uma outra pessoa. Então, no geral, você já tem uma interação social com uma outra pessoa. Se eu faço qualquer esporte coletivo, vôlei, futebol, basquete, handebol, dentre outros,
eu já tenho ali uma interação social com os participantes daquela modalidade, sejam eles os meus colegas do mesmo time ou os colegas do time adversário. Então, o esporte, a linguagem corporal que você está usando ali, ela é também uma integradora social. Tá vendo como é bacana? Então, ele tem todas essas características que são cobradas e vislumbradas no Enem também. Vamos lá comigo. Próxima temática. Conteúdos e temas da educação física contemplados no Enem. O que cai no Enem, professor? Então, as principais temáticas são cultura corporal, que ela envolve jogos, danças, lutas e esportes. História e evolução das práticas corporais, como é que era no passado, como é que era no ano passado, como é que é hoje, como é que pode ser no futuro com as novas tecnologias, tá? Então, isso é cobrado também, a evolução das práticas corporais. Inclusão e acessibilidade no esporte, tá? Não é todo mundo que podia praticar antigamente. Hoje todos têm o seu espaço, independente das suas limitações, porque o esporte ele é inclusivo, tá? Saúde e qualidade de vida, que eu já venho martelando com vocês há muito tempo. Mídias e padrões estéticos, né? O quanto que é influenciado pela mídia os nossos padrões. Corpo e identidade. E sedentarismo e práticas de atividade física. Tudo isso pode ser cobrado lá. Com qual incidência, professor? Disparado aí, nós temos empate, na verdade, né? Conceituação de jogos, brincadeiras e esporte, os conceitos. São cerca de 17% que cai aí nas questões do Enem. Corpo, cultura e movimento também é a outra grande maioria. Os outros temas são menores, como a saúde e atividade física, fatores de risco à saúde, promoção da saúde, então tudo no mesmo patamar que a questão da saúde, 11%, né? Padrões e estereótipos de beleza, ultimamente tem caído mais esse tipo de questão, tá? Lutas e manifestações corporais e também a inclusão esportiva, que também tem vindo mais à medida que o tempo tem passado. Vamos lá. Os conteúdos mais cobrados no Enem de 2009 foram quais? A 2023, né? Fisiologia do exercício, a parte mecânica do movimento, tá? A anatomia humana, lembra que tudo isso cobrado ali relacionado com texto. Eu nem chegar lá e perguntando qual é o menor osso do corpo, quantos ossos tem o corpo humano. Não, são coisas mais bem elaboradas. Afinal, é terceiro ano do ensino médio, é Enem, né, minha gente? Princípios do treinamento também são cobrados. Esportes coletivos e individuais. Saúde e qualidade de vida, história da educação física, já falei para vocês, e atividades físicas adaptadas. Tudo isso tem lá no Enem. Falando do xadrez, olha o nosso amiguinho jogando xadrez aí. Então agora nós vamos falar da estrutura e dicas de resolução das questões de educação física no Enem, tá? Cola aqui comigo, dá uma respirada. Se tiver com aquela garrafinha de água do lado, tome um gole. Eu vou tomar um gole aqui também. Professor Mó Tagarela, fala para Dedéu. Tudo certo? Nada resolvido? Professor, tá tudo bem aí? Qualquer dúvida, dá uma paradinha no vídeo, volta um pouquinho. Se o professor gaguejou, leia o slide e aí a gente vai lá. Então, da estrutura das questões. Temos sempre o uso de textos, né, que é a análise e interpretação. E aí nós temos que ela reforça o caráter interdisciplinar, então nota que ela não aparece sozinha, tá? Sempre vem aí com o português, com a biologia, tudo misturado dentro da questão. E contempla temáticas de assuntos da atualidade. Então, como eu falei para vocês, aconteceu, por exemplo, uma situação no esporte, que vocês vão lembrar, que tinha um jogador negro lá jogando em determinado time, e alguém da torcida chamou o cara de macaco. Então, que caracterizou racismo, que gerou uma polêmica gigantesca, né? E a conscientização sobre o racismo. Então, assuntos desse tipo podem cair na redação do Enem, porque tem relação com o social e com o esporte, né? Porque aconteceu no meio esportivo, quanto que se influencia. Então, sempre tem ilustrações, charts ou tabelas com informações para te ajudar na questão, tá? Características das questões que já caíram no Enem, tá? O primeiro padrão é a relação com os saberes aplicados à educação física. O que você precisa ter, né, para entender melhor? Que ela requer boas vivências nas aulas de educação física,
que todos os alunos da mediação já têm, que vocês vivenciam a educação física de uma forma espetacular, e conhecimento das práticas esportivas e atividades físicas da mídia e TV, tá? Então, você tem os esportes que passam, que são televisionados, você tem que ter aí um conhecimentozinho bacana, acompanhar, que vai te ajudar a entender melhor as questões. E no padrão 2, as relações práticas corporais e sociedade, né? Que requer uma interpretação de texto sem a necessidade de conhecimento profundo na área. Então, eu não conheço do esporte, professor, eu não sei nada de handebol, mas caiu uma questão no handebol. Porém, como eu tenho um conhecimento vasto sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo, eu não preciso ter um conhecimento aprofundado da prática esportiva para conseguir resolver a questão. Então, ela traz esses dois parâmetros aí. Até aí tudo certo? Entendeu tudo bonitinho? Viu como é que a educação física está caindo no Enem? Vamos testar esse conhecimento? Vamos analisar uma questão? Então vamos lá, ó. Decolando aí para o futuro, tá? Vamos analisar uma questão bem bacana agora juntinho com vocês. Questão fresquinha, tá? Essa aqui, ó, é do Enem de 2025, tá? Ano passado. Agradecer ao professor Maurício que trouxe a prova para mim, tá? E aí nós temos a seguinte questão, vamos lá. Tem o texto inicial, tá? Vou ler com vocês, me acompanha aí bonitinho, tá? Com 20 anos de experiência no futebol de alto rendimento, Marina, ex-jogadora da seleção brasileira de futebol, salienta que por trás do espetáculo apresentado nas mídias, com mensagens de motivação e superação, o esporte não é tão inclusivo assim. É esta análise que devemos fazer. Aqueles atletas que estão ali trazendo uma alta performance a partir dos seus limites. Explica a atleta, né? Para a profissional, é preciso analisar com cautela a ideia romântica de que a mídia passa para os telespectadores. Esse foi o texto de apoio, tá? Presta atenção aí. Vamos lá discutir sobre ele já. Tem mais do texto. Tá aqui, ó. A realidade é muito mais dura do que as imagens espetaculosas que principalmente a televisão busca transmitir para a audiência. Tudo em prol do público, tá? Por trás existe um ser humano. A gente não pode nunca esquecer isso. Aquela pessoa treinou insistentemente para estar ali, durante meses, semanas e temporadas. 2 vezes ao dia, de 2 a 4 horas. Pondera Marina, né, que é nossa atleta. Atualmente, as crianças e os jovens vislumbram o sucesso profissional e a boa vida financeira de poucos atletas que se destacam e estampam os meios de comunicação. Tem aqueles atletas famosos que estão lá? Tudo parece ser muito mais fácil do que realmente é. E quando apenas as conquistas são mostradas. Então ela faz aí uma crítica bem bacana, ela coloca, expõe a opinião dela nessa questão do Enem, a ex-jogadora de futebol Marina. Mas eu não vou dizer muita coisa não, vamos analisar junto lá. E aí vem a pergunta. Nesse texto, a visão crítica de uma ex-atleta de futebol revela o quê? E aí você vai precisar ler as questões com cuidado, com muita cautela, tá? Para poder responder. Vamos lá ler uma a uma? Então, nesse contexto, a visão de uma ex-atleta de futebol revela que, letra A, os meios de comunicação invisibilizam as dificuldades presentes no esporte. Letra B, o treinamento atlético de alto nível é desestimulante para os indivíduos? Letra C, o trabalho contínuo é desvalorizado no contexto esportivo profissional? Letra D, as ações de incentivo financeiro a jovens atletas são precárias?
Ou letra E, as publicações da mídia esportiva rotulam atletas iniciantes. Qual vai ser a resposta aí? Vamos analisar o que diz cada uma das questões, né? Começar de baixo para cima. A letra E fala o quê? Que as publicações da mídia esportiva rotulam atletas iniciantes. Então, o texto está falando sobre atletas iniciantes? Não, está falando de uma visão de um atleta profissional, que é a Marina, né? Por aí você já descarta a letra E. Letra D. As ações de incentivo financeiro a jovens atletas são precárias. Lá no texto está dizendo que atletas jovens, eles recebem pouco incentivo de dinheiro para treinar? Não, não é essa aí a visão da atleta, né, que ela revela dentro do texto. Então você já exclui essa também. A letra C diz o quê? Que o trabalho contínuo, ou seja, sempre trabalhando, é desvalorizado no contexto esportivo profissional. Então ela está dizendo que entre os atletas, entre o pessoal que conhece ali da modalidade, do esporte, do sofrimento do atleta, eles desvalorizam o atleta? É isso que ele está falando, que lá o profissional desvaloriza o outro profissional? Não é isso também, né? Então você descarta a letra C. E na letra B, o treinamento atlético de alto nível é desestimulante para os indivíduos. Também pode ser que seja, mas não é isso que a visão crítica da atleta está falando. Então, tem coisas aqui que são verdades, mas você tem que ter atenção no que está perguntando. O texto, nesse contexto, a visão crítica de uma atleta de futebol revela qual é a mensagem que ela está passando. Então, nos remete à letra A, que a letra A diz o quê? Que os meios de comunicação invisibilizam, deixam invisível as dificuldades presentes no esporte. E realmente é isso. Vem cá comigo, ó. É isso que está acontecendo. Então, lá na mídia social, o que acontece? Fala que o atleta é o máximo, que ele ganhou uma medalha, que recebe incentivo do governo, que é espetacular, que tem aquela vitória, que carrega medalha de ouro. Só que a mídia não mostra o tanto que esse atleta já sofreu, já treinou e já batalhou para chegar lá. Só fala assim, ganhou, é top, esse atleta é bom, tem talento. Mas é só talento? O que teve por trás? Quais foram as coisas que os atletas tiveram que abandonar para poder seguir nessa carreira, para poder ter essa conquista? Então, é isso que traz a questão. Ela mostra o vislumbre do auge, da riqueza, de tudo que foi bom. Diz que atletas aí de futebol que ganham milhões é bom, incentiva os meninos. Só que são uns poucos que ganham. Não é todo mundo que entra no esporte profissional e ganha milhões. Então, é isso que ela fala no texto. A mídia, ela expõe só o lado bom, só o que é maravilhoso, mas todo o sofrimento por trás até chegar lá não é dito. Isso na opinião da ex-jogadora de futebol, Marina, tá? É isso que ela diz no texto. Então, vamos lá analisar mais um pouquinho dessa questão, tá bom? Acompanhe comigo no slide. O título já dá uma dica sobre o assunto, né? O título sempre dá uma dica sobre o assunto. As palavras-chave nessa questão são mídias, esporte, telespectadores, audiência, meios de comunicação. Tá vendo que tudo vira em torno da mídia? E aí vem o comando, o enunciado, né? Que ele busca o quê? Compreender a visão crítica de uma ex-atleta. Então eu tenho que entender o que a pergunta está querendo de mim. E a resposta certa que nós vimos aí, a letra A. E aí nós temos o que mais? As questões, elas exploram em temas fundamentais e contemporâneos, como a importância da saúde mental para atletas. Teve uma questão também no Enem 2025 que ela falava da saúde mental, tá? Dos atletas profissionais, histórias de superação no esporte paralímpico, tem inúmeras também. Inclusão de novas modalidades nos Jogos Olímpicos, fala dessa discussão também dos Jogos Olímpicos e das novas modalidades que podem ser inseridas. E assunto, volta aqui, menino. Sumiu que o negócio. Pronto. E assuntos de impactos na prática da educação física. Também tudo isso tem dentro aí do nosso Enem, beleza?
E aí nós temos aqui para vocês, meus queridos alunos da mediação tecnológica, lindos e maravilhosos e gostosos, dicas e estudos de preparação para a prova do Enem, tá? Como é que eu tenho que estudar, professor? O que eu tenho que fazer? Primeiro, uma dica minha, vamos lá. A atividade física, ela ajuda no estudo, minha gente. Mentira, professor, me deixa cansado. Não, ela vai estimular o seu corpo a estar cada vez mais ativo. Claro que você não vai treinar as 5 vezes por semana com sobrecarga, tá? São atividades leves, moderadas, bem orientadas, para te dar qualidade de vida, a menos que você seja um atleta profissional. Aí a história já é outra. Mas aqui na Educação Física Escolar, nós falamos de qualidade de vida e saúde, e não de desempenho ou performance, tá? Então, quais são as dicas que eu tenho para vocês aí? Elabore uma agenda de estudos diária, tá? Todo dia eu vou estudar um pouquinho desse assunto, daquele assunto, tá? Organize e otimize o seu tempo para cumprir suas metas diárias. Então, estabeleça algo. No dia de hoje eu vou resolver 3 questões de linguagens e 2 de matemática. No dia de amanhã eu vou estudar a história e geografia de Rondônia. Então, elabore aí, estude, crie suas metas e procure cumpri-las, tá? Não adianta eu também criar uma meta impossível. No dia de hoje eu vou resolver 5 formulários do Enem, que já passaram dos anos de 2025 para trás. Aí não dá, né? Você tem uma vida, você tem a escola, tem seu trabalho, tem as atividades que você já faz diariamente. Então, não coloque metas impossíveis, tá? Faça exercícios físicos para relaxar e aliviar a tensão. Te falei, vem cá que eu falei. Olha aqui para mim. Eu te disse. Eu me amarro em falar eu te disse, tá? A atividade física, ela ajuda a desestressar, a relaxar, a voltar aos eixos. Não adianta você também se trancar dentro do quarto 24 horas por dia no escuro, lendo, rabiscando, estudando, se você não der um descanso para sua mente. Tudo precisa de descanso. O corpo tem que ter descanso, a mente tem que ter descanso, e esse equilíbrio é a chave para o seu sucesso, tá bom? Vamos lá para a próxima dica. Acompanhe comigo. Reserve um local tranquilo e sossegado, né? Arejado para o estudo, uma coisa que seja boa, não deprimente, fechada, né? Que não ajuda. Use roupas confortáveis. Porto Velho, a galera que mora aí em Porto Velho, região, a galera de Rondônia, no geral aqui é quente. Então não me vai colocar um casaco de lã para estudar que não vai dar certo, tá? Dedique tempo para descansar o corpo e a mente. Já falei isso para vocês. Adote bons hábitos de alimentação. Muita gente negligencia essa parte, tá? Tem que comer direito, eu tenho que comer bem, e comer bem não é comer muito, tá? Aquele prato com várias cores não é o prato cheio de M&M de chocolate colorido, tá? Então são alimentos saudáveis, com cores aí, mas alimentos bem trabalhados. Controle a ansiedade e o estresse. Cada um tem sua válvula de escape. A minha, por exemplo, é jogar vôlei. Quando eu estou muito estressado, muito ansioso com algo, eu vou jogar vôlei. Vou, desestresso, jogo, brinco com meus amigos, volto a estudar, volto a fazer as minhas atividades. Então, eu preciso ter uma válvula de escape aí. Qual que é a sua? Acredite no seu potencial, mantenha o foco. Eu vou voltar aqui porque isso aqui é muito legal. Você, vem cá comigo, aproxima aqui, por cima, chega pertinho de eu, olha aqui nos meus olhos, azuis e castanhos, tá? Olha nos meus olhos castanhos aí, tá vendo os meus olhos castanhos, lindos e azuis? Acredite no seu potencial, meu filho. Preste atenção, você está numa idade que você pode conquistar o mundo é seu. Professor, eu quero ser médico, vai ser. Professor, eu quero ser advogado, vai ser. Eu quero ser dono da empresa, vai ser. É só você querer. Dedica isso, você tem um mundo pela frente. Você tem potencial de ser o que você quiser hoje, a partir de agora. Mas para mim ser o que eu quero amanhã, eu preciso começar hoje. Não adianta dizer assim, eu tenho potencial, vou começar daqui 10 anos. Não, aí vai ter potencial, mas vai faltar tempo. Hoje você tem as duas coisas, potencial e tempo. Aproveita isso. Você consegue, é só querer, tá bom?
Volta comigo no slide lá. Vamos para mais informações legais aqui. Na hora de resolver as questões, leia primeiro o enunciado, o comando da questão, o que está pedindo, entenda isso aí. E as alternativas. Depois que você leu esses dois, e aí você vai grifar as partes do texto que são mais relevantes ou as palavras que mais aparecem. Isso lendo lá o texto bonitinho, tá? Que são dicas bem bacanas. Risque em cima das alternativas consideradas erradas. Então já vai eliminando. Ó, essa aqui não tem nada a ver, já vou tirando. Essa outra também não tem sentido. Eu vou tirando, tá bom? E aí você vai conseguir resolver as questões com muito mais facilidade e um jeito bem mais legal, tá bom? E aí, a nossa aula de hoje, ela é só ponto 1, tá? Ela não tem a parte das atividades, ela não tem a parte prática, mas eu vou deixar para você aqui uma atividade do nosso projeto Exercite-se Mais, tá? A professora que ela criou esse projeto bem bacana aí com vocês, tá? E a gente vai abraçar junto, beleza? 5 minutinhos, uma atividade bem bacana, acompanha comigo de pertinho lá no slide que eu vou explicar ela para você, tá bom? Vamos lá comigo? Desafie-se em 5 minutos, tá? Pular corda em grupo. É isso? Aqui, ó, o carinha pulando. Olha que legal. Nossa, movimento aí, ó. Resgatando boas habilidades, tá? Pular corda em grupo. O professor presencial, esse professor maravilhoso que está aí com você, um grande abraço, um grande beijo, professora, vai encontrar uma corda bem grande e os alunos devem brincar de pular corda. Professor, estou no 3º ano do ensino médio, esse negócio de pular corda é coisa de criança. Não, senhor. É uma habilidade, inclusive, que nem todo mundo tem. Então, vamos praticar essa habilidade aí, bora? E aí ajuda aquela coisa que eu falei para vocês. Desestressar, relaxar, brincar, para depois voltar concentrado para o estudo, tá? Como é que isso vai acontecer? Pode ser todos de uma vez. Sabe aquela corda bem grande que pula todo mundo junto e vai errando, vai saindo até ficar só um? É bacana, tá? Ou pode ser 1 a 1 entrando e saindo da corda, lembra? Entra na corda já girando, tá? Vai pulando, errou, então depois sai da corda, entra o próximo. Vamos testar as habilidades motoras de todo mundo aí. Ou até cantando música. O céu é o limite, tá? Você pode usar a sua criatividade. Já brincou de pular corda cantando música? Eu até me esqueci como é que canta agora. A, B, C, eu esqueci das músicas agora. Faz tanto tempo que eu não brinco de pular corda, eu estou precisando brincar de pular corda. Então, a cooperação é essencial para manter a corrente unida e ajudar uns aos outros durante o percurso, tá? Então, vocês vão estar aí juntinhos, pulando. Isso aqui vale para pular corda, vale para a vida, tá bom? Então, isso é importante para vocês. E aí nós temos aqui um material complementar, tá? Para ajudar nos nossos assuntos abordados de hoje, que ele fala aqui, ó, das Olimpíadas da Educação Física. Tem um caderno de questões do ensino médio. Essas Olimpíadas aconteceram há um tempo atrás, tá? Eu não achei um material novo, tá? Eu procurei, eu não sei se não teve esse ano ainda, se ela é de 4 em 4 anos, mas esse material já é bem completo, tá? Do professor Emílio, lá de Minas Gerais. É um PDF bem bacana, que tem questões que abordam a educação física aí. O que cai na prova do Enem também é um outro material bem bacana disponível para vocês. Tá tudo na pasta que eu enviei para os professores de vocês, tá bom? E aí, para finalizar a nossa aula já, eu tenho aqui uma mensagem para a galera do 3º ano. Calma, senta na cadeira, tira o capuz da cabeça, tira o fone de ouvido se estiver com fone de ouvido, larga a caneta, fecha o caderno, coloque suas mãos aí na mesa e preste atenção nessa frase aqui que eu escolhi especialmente para você, ó. O ensino médio dura apenas 3 anos, mas os bons frutos nele colhidos durarão para o resto de nossas vidas, tá? Então tenham isso em mente. Às vezes a gente está aqui, é pesado, eu venho todo dia para a escola, eu tenho que ler um mundaréu de livros, resolver uma penca de questões, né? E todo dia nessa labuta, mas são só 3 anos. Vocês que estão no 3º ano, só tem mais esse ano. Depois vai ter uma saudade disso
e tudo que vocês construíram até hoje e daqui para frente não volta. Não tem como voltar, não tem como eu dizer assim, olha, eu quero refazer o terceiro ano e voltar ao meu... Eu tenho 16, quero ter 15 anos. Não tem como. Pode até repetir o terceiro ano, mas todas as oportunidades que você tinha nesse ano, elas são desse ano. Do ano que vem vai ser do ano que vem. Então, foco, só tem mais esse ano, procure, trace seus objetivos, suas metas, só dura 3, mas os resultados são para a vida toda, tá? Vem comigo no nosso cenário enorme aqui, tá? Gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, estou aqui ó, aguardando os vídeos das atividades da aula passada, tá? Desejo ó, um beijão em cada um de vocês, professor, professora presencial, até uma próxima, tchau, tchau!